Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 48º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetados para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentar a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura os livros de Atos, capítulo 3 e 4, e livro 1 de Coríntios, capítulo 15 e 16. Antes de iniciarmos, faço a recomendação em especial. Esteja de posse da sua Bíblia, aberta, e acompanhe a leitura. Tenha em mãos um caderno e caneta para fazer as anotações necessárias. Assim, você estará mais empenhado na palavra que pode transformar a sua vida. Pode não, vai transformar a sua vida. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará nos ajudando com a leitura. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 3. Em Atos 3 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios e pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu
contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas. E do concerto de Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. E graças a Deus. No capítulo 3, destaco: em nome de Jesus, anda. A cura do mendigo coxo foi realizada pelo poder de Cristo operando através dos apóstolos. Jesus disse aos seus seguidores no tocante àqueles que viriam a crer nele: Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículos 17 a 18. A igreja continuou o mérito de cura que Jesus exercera em obediência à sua vontade. O milagre aqui foi realizado mediante a fé, em nome de Jesus Cristo. E o dom de curar, operando através de Pedro. Pedro declarou que não tinha prata nem ouro, mas que daria ao mendigo coxo algo muito mais valioso. As igrejas que desfrutam da prosperidade material devem meditar nessas palavras de Pedro. Muitas igrejas dos nossos dias já não podem dizer: não tenho prata nem ouro, mas também não têm condição de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. No versículo 19 destaco: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deus determinou que abençoará o seu povo com o derramamento do Espírito Santo sob as condições prévias de arrependimento, isto é, de se desviarem do pecado e da geração perversa ao seu redor, e se converterem, voltar-se para Deus, ouvir tudo quanto Cristo, o profeta, lhe diz, e sempre progredir na obediência sincera a Cristo. No versículo 19, ainda continuam tempos do refrigério. No decurso de toda a presente era, até a volta de Cristo, Deus enviará tempos de refrigério, isto é, derramamento do Espírito Santo, a todos aqueles que se arrependerem e se converterem. Embora tempos perigosos venham perto do fim desta era, acompanhada da apostasia da fé, Deus ainda promete enviar reavivamento e tempos de refrigério aos fiéis. A presença de Cristo, a bênção espiritual, milagres e derramamento do Espírito Santo virão sobre os remanescentes que fielmente o buscarem e vencerem o mundo, a carne e o domínio de Satanás. No versículo 21 destaca os tempos da restauração. Os tempos da restauração de tudo é uma referência ao tempo da volta de Cristo para debelar a iniquidade e estabelecer o reino de Deus na terra, livre de todo o pecado. No fim, todas as coisas cuja restauração foi prometida no Antigo Testamento serão restauradas. Cristo redimirá e renovará a totalidade da natureza e reinará pessoalmente a terra. Note que não são os seres humanos da terra, mas Cristo, com os seus exércitos celestiais, que realizará o triunfo de Deus e do seu reino. No versículo 22 destaca um profeta. A predição de Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículos 17 a 18. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu. Foi uma profecia a respeito de Jesus Cristo. De que maneira foi Jesus semelhante a Moisés? Primeiro, Moisés foi ungido pelo Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus na pregação do Evangelho. Segundo, Deus usou Moisés para introduzir a antiga aliança.
Jesus introduziu a nova aliança. Terceiro, Moisés conduziu Israel, tirando-os do Egito para o Sinai, e estabeleceu o pacto do seu relacionamento com Deus. Cristo redimiu seu povo do pecado e da escravidão de Satanás, e estabeleceu um novo e vivo pacto com Deus, por meio do qual seu povo pudesse entrar na sua própria presença. Quarto, Moisés, nas leis do Antigo Testamento, referiu-se ao sacrifício de cordeiros para promover em figura a redenção. O próprio Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus para promover salvação a todos quantos o aceitarem. Quinto, Moisés introduziu o povo à lei, mostrando-lhe a sua obrigação em cumprir os seus estatutos para ter a bênção divina. Cristo chamava o povo a si mesmo e o Espírito Santo como a maneira de Deus cumprir a sua vontade e dos fiéis receber a bênção divina e a vida eterna. No versículo 26 destaca o desviar-se a cada um das vossas maldades. Pedro volta a enfatizar que crer em Cristo e receber o Espírito Santo depende de renunciarmos ao pecado e separar-nos da iniquidade. Na mensagem apostólica original, toda a bênção prometida requeria santidade. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 4. Em Atos 4 diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos gloriavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem
em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade de cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. E graças a Deus. No capítulo 4, destaca o versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro recebe novo enchimento do Espírito Santo, que lhe traz repentina inspiração, sabedoria e ousadia para que proclamasse a verdade de Deus. É teologicamente relevante que a plenitude do Espírito não foi uma experiência ocorrida uma única vez, mas sim repetida. Este fato é um cumprimento da promessa de Jesus em Lucas capítulo 12, versículos 11 a 12. Outras ocorrências de novo enchimento do Espírito Santo acham-se em Atos capítulo 7, versículo 55 e 13, versículo 9. No versículo 12 destaco: em nenhum outro há salvação. Os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus, e pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isto revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a Igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a Igreja poderia ficar despreocupada, mas segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Este é o fundamento do imperativo missionário. No versículo 20 destaco: não podemos deixar de falar. O Espírito Santo criou nos apóstolos um desejo irreprimível de proclamar o Evangelho. Por todo o livro de Atos, o Espírito impeliu os crentes a levar o Evangelho aos outros. No versículo 29, destaco: concedeu aos teus servos ousadia. Os discípulos precisavam de renovação em sua coragem para testemunhar e falar de Cristo durante a vida cristã. Nós também precisamos nos aproximar de Deus em oração a fim de vencer o medo, de passar vergonha, rejeição, críticas ou perseguição. A graça de Deus, através da renovação do Espírito Santo, ajuda-nos a falar com ousadia a respeito de Jesus.
No versículo 30 destaco curar, sinais e prodígios. Pregação e milagres devem andar juntos. Milagres são sinais acompanhantes mediante os quais Cristo confirma a palavra de suas testemunhas. Primeiro, sinais geralmente se refere a atos miraculosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advir ou encorajar a fé. Segundo, prodígios se refere a eventos extraordinários que causam pasmo ao espectador. Note neste versículo a igreja orando pela realização de curas, sinais e maravilhas. A igreja dos nossos dias precisa interceder ferventemente em oração para Deus confirmar o Evangelho com grande poder, milagres e graça abundante. Somente quando o Evangelho é proclamado com poder, como declara o Novo Testamento, é que um mundo perdido pode ser ganho para Cristo. No versículo 31 destaco, todos foram cheios do Espírito Santo. Várias verdades importantes destacam-se aqui. Primeiro, a expressão batizados com o Espírito Santo descreve a obra de consagração do Espírito Santo, capacitando inicialmente o crente com poder divino para testemunhar. Os termos cheios, revestidos e com autoridade descreve a sua capacidade de trabalhar. Conforme a necessidade, o enchimento do Espírito pode ser renovado. Segundo, as expressões do meu Espírito derramarei, veio sobre eles o Espírito Santo, retratam de modo diferente a ocasião em que os crentes são cheios do Espírito Santo. Terceiro, todos os crentes, inclusive os apóstolos anteriormente cheios, foram novamente cheios a fim de enfrentarem a oposição contínua dos judeus. Nos enchimentos com o Espírito Santo fazem parte da vontade e provisão de Deus para todos os que receberam o batismo no Espírito Santo. Devemos esperá-los e buscá-lo. Quarto, aqui o Espírito visita uma congregação inteira, logo para que seja cumprida a vontade de Deus quanto à igreja. Não somente indivíduos devem ser cheios do Espírito, mas também congregações inteiras devem experimentar visitações repetidas do Espírito Santo face às necessidades e os desafios especiais. Quinto, a atuação de Deus sobre toda a congregação com um novo enchimento do Espírito Santo resulta em ousadia e poder no testemunho dos crentes, em amor uns pelos outros e no recebimento de graça abundante sobre todos. No versículo 31 destaco, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O poder interior do Espírito e a realidade da presença de Deus que vem da plenitude do Espírito libertam o crente do medo de outras pessoas e aumenta grandemente a sua coragem e motivação para falar de Deus. No versículo 33, destaco com grande poder. Em poder divino manifesto no mais alto grau que operava nos apóstolos. O grego diz aqui mega dunamis, grande poder, é a característica distintiva da pregação e do testemunho apostólico, por três razões. Primeiro, o testemunho apostólico baseava-se na palavra de Deus e na convicção de que ela fora dada pela inspiração do Espírito Santo. Segundo, os discípulos tinham a certeza de terem sido enviados e comissionados pelo próprio Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. E terceiro, o grande poder do Espírito Santo operando nos discípulos efetuava grande convicção nos ouvintes do Evangelho quanto ao pecado de cada um, a justiça de Cristo e o juízo divino. Hoje, o mesmo acontecerá em nossas igrejas, se o Espírito operar poderosamente. E por fim, livro de Salmos 110. Destaco dos versículos 1 a 7, diz o Senhor ao meu Senhor. Este salmo fala do senhorio do Messias, do seu sacerdócio, da aniquilação dos ímpios por ele e do seu reinado na terra. Claramente profetiza acerca de Jesus Cristo. O salmo é citado 7 vezes no Novo Testamento. Jesus aplicou o versículo 1 a si mesmo quando declarou sua própria divindade. E o apóstolo Pedro citou o mesmo versículo para exaltar o senhorio de Cristo. No versículo 6 destaca: julgará entre as nações. Este versículo retrata Cristo descendo à terra como um guerreiro para derrotar e julgar todos que se opõem ao reino de Deus e à sua justiça.
Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios 15 diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé? E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé? E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então pelos mortos. Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente
e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. E graças a Deus. Capítulo 15 destaca o versículo 2. Se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Ser crente não é apenas a pessoa ter fé em Jesus Cristo. Antes, crente é aquele que tem fé em Jesus Cristo, como revelado na mensagem integral do Evangelho. A fé que tal pessoa tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus e à doutrina dos apóstolos. Por essa razão, os crentes podem ser descritos como o povo que se submete ao Cristo da Bíblia, como seu Senhor e Salvador, e que vive submisso à palavra de Deus. Os crentes se submetem sem reservas à autoridade bíblica, observam seus ensinos,
confiam nas suas promessas, acatam suas admoestações e cumprem os seus mandamentos. É um povo submisso, sem reserva, à palavra de Deus que é usada para testar todas as ideias humanas e que não aceita nada que seja contrário à Bíblia. No versículo 8 destaco "e por derradeiro". A declaração de Paulo por derradeiro não deve ser entendida no sentido absoluto. Paulo foi o último dos apóstolos no sentido de receber um mandamento especial através do encontro com o Senhor ressurreto para integrar a formação do testemunho inicial e fundamental de Jesus Cristo. Esses apóstolos do Novo Testamento constituíram o início do alicerce da igreja. Por essa razão, este ofício inicial de apóstolo do Novo Testamento é ímpar e não repetido. Como testemunhas e mensageiros diretos do Senhor ressurreto, eles edificaram o alicerce da Igreja de Jesus Cristo. Alicerce este que nunca poderá ser alterado, nem admitir acréscimo. Daí, aquele grupo de apóstolos não ter sucessores, são apóstolos do Cordeiro, num sentido único. Se Cristo não ressuscitou, preste atenção na mensagem do versículo 17. Naqueles dias, alguns negaram a ressurreição corpórea de Cristo. Respondendo, Paulo declara que, se Cristo não ressuscitou, não há perdão, nem livramento do pecado. Fica claro que os que negam a realidade objetiva da ressurreição de Cristo estão negando totalmente a fé cristã. São falsas testemunhas que falam contra Deus e a sua palavra. Sua fé não tem valor nenhum, portanto, não são cristãos autênticos. Se batizam pelos mortos? Preste atenção na mensagem no versículo 29. Estas palavras equivalem a dizer os que batizam por causa dos mortos. Isso talvez se refira a certos crentes de Corinto que, seguindo o ensino de falsos mestres, se batizam para encontrar-se na vida futura com seus amigos ou familiares cristãos. Isso, além de antibíblico, era inútil. Se os mortos não ressuscitam, como diziam esses falsos mestres, como ressuscitarão os mortos? Preste atenção na mensagem dos versículos 35 a 54. Paulo começa aqui uma exposição da doutrina da ressurreição dos mortos em seus detalhes. Um mistério. Preste atenção na mensagem no versículo 51. O mistério que Paulo revela que, quando Cristo voltar do céu para buscar a sua igreja, os crentes que ainda estiverem vivos na terra terão seus corpos em um instante transformados, feitos imperecíveis e imortais. Ainda no versículo 51 destaco: nem todos dormiremos. O emprego que Paulo faz de nós indica que ele esposava a perspectiva do Novo Testamento, isto é, de Cristo vir buscar os fiéis ainda naquela geração. Embora Cristo não tenha voltado durante a vida de Paulo, ele não estava confundido. O apóstolo tinha razão ao crer assim, porque sabia que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Todos aqueles que esperam a volta de Cristo durante a sua vida aqui, creem da mesma forma. As palavras de Jesus e a totalidade do Novo Testamento conclamam todo crente a crer que estamos na última hora e que ele deve viver na esperança que Cristo voltará durante a sua vida. Logo, aqueles que não o aguardam já nesta vida não estão vendo de conformidade com o padrão apostólico. Vamos para a leitura no livro 1 de Coríntios, capítulo 16. Em 1 Coríntios 16 diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar,
conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Destaca o versículo 1. Quanto à coleta. No capítulo 16, Paulo dá instruções para a coleta a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Fala dos seus planos futuros e dos seus cooperadores no trabalho do Senhor. Anátema. Preste atenção na mensagem no versículo 22. Paulo termina a carta aos Coríntios relembrando que todos os crentes professos que se declaram crentes, mas não amam o Senhor Jesus Cristo, estão sob anátema, isto é, amaldiçoado, condenado. Não amar ao Senhor significa deixar de lhe ter amor sincero de todo o coração, não lhe obedecer ou distorcer o evangelho apostólico da revelação do Novo Testamento. Ser amaldiçoado significa ser excluído da verdadeira igreja espiritual na terra e, finalmente, do reino celestial no futuro. Paulo quer que seus leitores compreendam que este teste máximo do discípulo cristão é a fidelidade pessoal e total ao seu Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vamos ainda compreender o versículo 22. Maranata é uma expressão aramaica significando "Vem, Senhor", e que provavelmente foi usada como oração ou saudação entre os cristãos primitivos. A igreja primitiva estava sempre orando pela imediata vinda de Cristo. Cristãos são aqueles que amam a sua vinda e que expressam esse anseio nas suas palavras e ações.
Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Reveja todas as anotações que você fez no dia de hoje. Medite nelas e se entregue em oração diante de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, Pai celestial, Senhor, meu Deus e meu Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Jesus. Eu te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo, Pai. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Comprometo-me hoje a promover o seu reino para sua glória. Louvado seja o Senhor, que estejamos alinhados segundo a sua vontade. Não nos deixe cair em tentação, mas puxe a nossa orelha, Pai, para que estejamos sempre alertas e que sejamos luz para aqueles que se encontram na escuridão. Em nome de Jesus eu oro e agradeço para todos sempre, Pai. Amém e graças a Deus.